Tá gravando agora. Ok. Pessoal, boa tarde de novo. 5 de abril, oitavo A e oitavo B. Vamos começar a falar sobre a Revolução Francesa hoje. Ok. Essa revolução, ela é muito importante para nós dos países ocidentais, porque ela vai lançar as bases da organização do Estado. Tá? Então, por isso que a gente estuda Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa, você vai ter aí muita coisa acontecendo nos países europeus e nas Américas, tá? A começar pelo Haiti, que era uma colônia francesa. Da mesma forma que nós éramos colônia de Portugal, o Haiti era uma colônia da França, tá? E não nessa semana, mas nas próximas vocês verão que essa Revolução Francesa vai trazer desdobramentos aqui na América, primeiramente no Haiti e depois nos outros países, tá? Entre eles o Brasil. Vamos lá, então. Vocês estão vendo a imagem aí já? Sim. Ok. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aí é justamente a queda ou a tomada da Bastilha. É um quadro, tá? Pintado por volta de 1789. O que era Bastilha? Bastilha era uma construção medieval, tá? Vocês estão vendo aqui que tem uma torre, né? Parece uma coisa bem medieval mesmo, que era usada como prisão pelo governo francês. O governo francês, ele era o sistema francês de governo era a monarquia, tá? Então, só que era uma monarquia, aquela monarquia do despotismo esclarecido, né? O rei, ele não aceitava seguir uma constituição, seguir uma lei. Era a vontade dele, tá certo? É isso, exatamente isso aí que vai mudar com a Revolução Francesa. Ok? Então, essa imagem, ela retrata justamente a queda da Bastilha, que é o marco, né, da Revolução Francesa. Tem uma outra imagem que vocês já devem ter visto, que é uma mulher segurando a bandeira da França e liderando um exército, tá? Essa imagem, ela é confundida muitas vezes com a Revolução Francesa e também confundida com a figura de Joana d'Arc, que é uma heroína francesa, mas não da Revolução Francesa, tá? É uma heroína da Guerra dos 100 Anos que a França travou com a Inglaterra, ok? Essa imagem, ela é ligada, está associada a outra revolução que houve na França, só que em 1830, então bem depois da Revolução Francesa, ok? Então, quando se fala em Revolução Francesa, a imagem correta é justamente essa que vocês estão vendo aí, que é a da queda ou da tomada da Bastilha, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos falar sobre a França do século XVIII. O que tinha na França do século XVIII? Primeiro, quantos habitantes? 25 milhões. 25 milhões divididos em 3 ordens, ou 3 classes sociais, ou 3 estados, como eles chamavam, tá? Quem era o primeiro estado? Clero, tá? É a igreja. Segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado reunia todo o resto, ok? Quem não era do clero e não era da nobreza, sobrava aí ficar o terceiro estado, ok? Primeiro e segundo estados juntos, eles representavam apenas 3% da população, tá? 3%, ou seja, era a elite da elite da elite, ok? 3% é praticamente nada. Pagavam poucos impostos e tinham acesso aos principais cargos da administração pública, ou seja, pagavam poucos impostos e ganhavam muito bem, certo? Oi. Me chamou? Não. O terceiro estado era formado por 97% da população. Ele inclui aí a grande burguesia, tá? Lembram o que é burguesia?
que eu falei na Sim. última aula. Sim. Aquela classe social que começou comprando e vendendo mercadorias, viviam no Burgos, né, que era uma cidade medieval, mostrei uma cidade medieval. Essa classe ela ela é formada na Idade Média, certo? E ela começa a ganhar muito dinheiro ao longo dos séculos, até chegar no século XVIII e começar a querer também ter influência política, ok? Nesse momento, século XVIII, a burguesia tinha muito dinheiro, mas não tinha poder político, não tinha peso político. E, claro, eles queriam ter peso político, né? Bom, o terceiro estado vai ter aí a grande burguesia, que vai viver um momento de expansão na França, tá? Não só na França, na Inglaterra também. A expansão foi tão grande na Inglaterra, por exemplo, que proporcionou a Revolução Industrial, ok? Pequenos comerciantes locais, liberais, profissionais liberais, artesãos e demais trabalhadores urbanos e rurais. Como eu falei, todo mundo que não é clero e não é nobreza vai estar incluído no terceiro estado, ok? Vai ser todo mundo igual? Não, vamos chegar lá. Olha, aqui está uma representação do que seria a França no século XVIII. Você vai ter aqui duas classes bem privilegiadas, tá? Clero, tá aqui com a cruz, ó. E a nobreza, que também era bem privilegiada por não pagar muitos impostos e por ocupar os melhores cargos, tá? E aí, esses dois aqui juntos vão representar apenas 3% da população francesa, enquanto outros 97% vai estar representado aqui pelo terceiro estado, que é a burguesia em si e o povo, ok? Tem até uma chargezinha que retrata o que era essa situação lá na França nesse período. Vocês estão vendo aí, conseguem identificar quem é quem nessa imagem? E aí? Nobre. Quem é nobre aí? Os que estão em cima. Os dois? É. E aí, quem está embaixo? Quem está carregando? São os pobres. Certo. Vamos pensar em primeiro, segundo e terceiro estado. Só voltando aqui. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, todo mundo, rico, pobre, mas que não é nobre nem clero, tá? Então, voltando aqui. Aqui estão representados os três estados. Esse que está carregando, a gente já sabe que é o terceiro estado, né? Que é quem trabalhava realmente e quem pagava os maiores impostos, né? Então, quem carrega os outros dois é o terceiro estado. Agora, aqui em cima tem dois estados. Conseguem reconhecer quem é o primeiro e quem é o segundo aí? Tem a nobreza e o clero, se eu não me engano. Pronto, mas quem é nobreza e quem é clero aqui? Nobreza é o que tá atrás, o clero é o que tá na frente. Por quê? Porque o clero, porque o da frente tá usando um colar de cruz e atrás tá mais arrumado. Aí, ó, tá vendo, professor? A gente tá prestando atenção. Exatamente. Mas a ideia é essa, que vocês comecem a ler as imagens, né? A gente acha que ler é só texto, né? Ler é só... Professor, aqui dali embaixo é uma coruja. Coruja? Aonde? Ah, na imagem, embaixo. né? Sim, sim. Tem você aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. Carneiro, né? Não, coruja não. É uma ovelha, não? Acho Deve que ser. sim. É uma ovelha. É uma ovelha diferenciada. É verdade. A gente acha que ler, pessoal, é só pegar um livro, né? E ler. Não é. A imagem também ela deve ser lida, tá? Para ser compreendida. Então, aqui não é um simples desenho, é uma charge, evidentemente, e o cara quis demonstrar como é que era a sociedade francesa da época. Então, você vai ter aqui o terceiro estado, você vê que ele não se veste tão bem quanto o primeiro e o segundo estado, tá careca, né? Não tem chapéu na cabeça, tá cansado porque tá levando sozinho duas malas, né?
literalmente 2 malas, né? E aí você vê a nobreza e a burguesia já. Você vê a nobreza e o clero, né? Bem vestidos, gordos, né? Só faz comer, não trabalha. Então, isso aqui retrata bem o que era a França no século XVIII, ok? Bom, desigualdades sociais, vocês sabem que existe até hoje, né, pessoal? Infelizmente, esse é um problema que tinha na França, tem hoje, tinha antes da França, enfim. Está aí desde que o mundo é mundo. Pelas proporções, é possível notar que as desigualdades sociais na França eram muito grandes, muito profundas, tá? Mesmo no interior de cada estado havia diferenças, tá? Então, não é porque o cara é primeiro estado, é todo mundo igual. Quem é no segundo estado é todo mundo igual, e quem é no terceiro estado é todo mundo igual. Não. Dentro de cada um desses estados você vai ter diferença, certo? Por exemplo, no primeiro estado, né? No clero. O baixo clero não tinha as mesmas condições de vida do alto clero. Quem é o alto clero? Bispo, próprio papa, tá? Quem é o baixo clero? Padre. Então, o padre não vai ter as mesmas regalias que um bispo vai ter, certo? Terceiro estado vai reunir quem? Tanto a grande burguesia, que é um grupo que está crescendo muito economicamente, tá? Mas também você vai ter lá milhões de trabalhadores urbanos, rurais, que vão viver à beira da miséria. Então, veja que dentro de um mesmo estado, que é o terceiro estado, você vai ter pessoas extremamente ricas, porém sem influência política, e você vai ter pessoas extremamente pobres que estão aí beirando a linha da miséria, ok? As ideias iluministas, como o princípio de liberdade dos indivíduos e da igualdade humana, ela, assim como a política jurídica, ela vai começar a circular na França através dos livros, jornais, panfletos, e vão se tornar cada vez mais populares. Pessoal, nós temos que ter noção aí que nesse momento na França, século XVIII, você começa a ter uma propagação muito maior das ideias, tá? Proporcionado pelo quê, pessoal? Movimento renascentista, iluminismo, humanismo e a prensa, tá? Lembra que eu falei para vocês dos monges copistas? Sim. Esses monges copistas, eles passavam a vida copiando as obras, né? Para que não se perdessem. Então, terminava de copiar um livro, ia copiar outro, e assim ia. Então, a difusão do conhecimento, a circulação do conhecimento era muito limitada. Como é que você ia difundir as suas ideias se o livro não tinha circulação? Pior, como é que você ia difundir as suas ideias se a grande maioria da população era analfabeta? Não dá. Não certo? dava, né? Não Não dava. dá. Não dá. Então, com o Renascimento, com o Iluminismo, com o Humanismo, você vai e com a prensa, você vai ter a possibilidade de ampliar aí os seus caminhos, tá? O que é a prensa? Antes um livro demorava uma semana para ser construído, para ser feito. Agora eu consigo fazer ele em um dia, né? Então vamos fazer as contas aqui. Se eu faço um livro em uma semana, no mês eu vou ter só 4 livros, né? Se eu faço um livro em um dia, quantos livros eu terei ao final do mês? 30 livros ou 31? 30 livros ou 31? Você, mas eu vou ter só 20 porque eu não quero trabalhar sábado e domingo, ok? Tá bom. Ok? Mas tanto 20 quanto 30 já é maior do que 4, né? Sim, senhor. Então, onde antes tinha só 4 livros, agora eu vou ter 20, né? Se eu for fazer, ou 30 ou 31, se a Yasmin for fazer, né? O que eu faço com esses livros que estão sobrando aí, que foram feitos a mais? Começo a distribuir. Então, as ideias começam a Dá circular pros mais outros. rápido. Oi? Dá para os outros os livros. Isso, exato. As ideias começam a circular mais rapidamente, tá?
Vamos lá, vamos lá. E são justamente essas ideias que vão ser a base filosófica para a Revolução Francesa. Vamos lá. A França vai viver um momento de prosperidade econômica, tá? Entre o século XVI e meados do XVII e do XVIII, a França vai passar aí por um período de grande prosperidade econômica. Tudo vai dar certo, os burgueses vão vender muito, as plantações vão estar a todo vapor, vai estar tudo beleza, tá? Não tem desemprego, não tem fome, não tem nada, né? Vai estar tudo lindo de maravilhoso. Tudo lindo e maravilhoso, tá? Vai haver aí um aumento das atividades comerciais, um crescimento da produção com a expansão das manufaturas, tá? Manufatura, lembra que eles ainda estão na manufatura, ou seja, fabricação com as mãos, utilizando apenas ferramentas, não existem máquinas, ok? Isso é antes da Revolução Industrial, que nós já estudamos. Esse cenário beneficiava quem? A burguesia comercial e financeira, que, embora buscasse ampliar sua influência política, não via o absolutismo e os privilégios dos nobres como uma ameaça efetiva aos seus interesses. Eles só começam a brigar quando os burgueses veem a nobreza e o absolutismo como um problema, ok? Então, enquanto está todo mundo tranquilo, ninguém está reclamando com ninguém, beleza, tá tudo filé. Mas, a partir do momento que as coisas começam a pegar fogo, a burguesia começa a perder dinheiro, você vai ter aí problemas, e aí as disputas começam. Bom, França, prosperidade econômica, beleza, tudo lindo e maravilhoso, céu azul, só que aí vem a França em crise. Final do século XVIII, a França vai enfrentar uma grave crise econômica, ok? Pessoal, crise econômica é uma coisa que, a partir de agora, vocês vão ver com mais frequência. Vocês estão no 8º ano, né? Talvez essa seja a primeira crise econômica que vocês estejam vendo. O Brasil está quase entrando em crise. Oi? O Brasil está quase entrando em crise. Já não está, né? Já está em crise. Não só o Brasil, tá? Com esse coronavírus aí, muitos países estão entrando em crise econômica porque a situação não está fácil, não. É uma das características do sistema capitalista, que é um sistema que começa a ser formado nessa época, ok? O capitalismo ele tem uma característica que são as crises. Se não houver crise, não é capitalismo, ok? Então, há período de prosperidade, em que as coisas fluem na economia, né? Tem emprego, tem desenvolvimento, mas lá na frente vai ter um momento que vai ter uma recessão, e vai ter a crise, e vem desemprego, e vem desigualdade, e vem miséria, e por aí vai. Ok? Depois desse período de recessão, outro período de crescimento econômico. É assim. O capitalismo é isso. Ok? Olha só. Então, o que vai causar aí essa grave crise econômica na França? Sequência de safras agrícolas ruins. Tá? Se eu invisto 100 mil reais na minha safra esse ano e não chove, então vem uma praga e acaba com tudo, eu perdi o dinheiro. Tá? Se eu começo a perder esse dinheiro todo ano, eu vou quebrar. Não tem pra onde correr. Tá? Então, veja bem, sequência de safras agrícolas ruins vai trazer aí 3 efeitos principais. Quais são eles? Alta geral dos preços, principalmente dos cereais, como o trigo. A fome, que vai atingir a população pobre, principalmente, né, do campo e da cidade, e a queda da arrecadação dos impostos pelo governo. Pessoal, quando cai a arrecadação do governo, o negócio pega. Certo? Aí o governo vai tentar procurar formas de resolver essa situação. Para agravar as dificuldades, a França vai se aliar às 13 colônias da América na guerra de independência contra a Inglaterra, o que vai gerar aí mais despesas para o tesouro francês. Pessoal, alguém sabe que 13 colônias são essas? É o quê? Que 13 colônias são essas que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que a França apoiou financeiramente a guerra das 13 colônias, aqui na América, tá?
que eram colônia da Inglaterra e se tornaram independentes. Que colônias são essas? A Samira chegou e saiu já, não durou nem 10 segundos. Palhaçada. Pois é, triste. Que colônias são essas? Que 13 colônias são essas? São coisas que vocês têm que ter automático na mente já, pessoal. 13 colônias. Hoje são 50 estados. É um dos países mais poderosos do mundo. Vocês adoram assistir os filmes que vêm de lá. Hollywood, cara. Hollywood. Mas Hollywood fica onde? Em que país? Fica na... Alguém falou já aí. Estados Unidos, minha gente. E não é na América, professor? Sim, o Brasil é na América também. Sim, mas a gente é da América do Sul. Sim, mas quando você fala América, você está falando tudo. Ah, Sul, então norte. tá certo. Olha, pessoal, anotem isso na mente de vocês. Quem tiver com caderno, anota no caderno. Quando nós falarmos de 13 colônias, nós estamos falando dos Estados Unidos, tá? Vocês pegaram o mapa dos Estados Unidos, vão ver que é um mapa, é um território bem grande, tá? São 50 estados ao todo. Mas não começou com 50 estados, começou só com 13, ok? Essas 13 colônias, elas eram colônias da Inglaterra, tá? Hoje, Inglaterra e França têm uma relação muito boa. São países aliados já de um bom tempo, tá? Participaram juntos da Primeira Guerra Mundial, participaram juntos da Segunda Guerra Mundial e são países hoje parceiros comerciais de longa data, tá? Mas nem sempre foi assim, nem sempre foram rosas, certo? Houve aí uma guerra chamada de Guerra dos 100 Anos, que durou mais de 100 anos, ok? Entre Inglaterra e França. Depois dessa guerra, a animosidade não diminuiu tanto assim, tá? Ainda ficaram meio de birra um com o outro, e uma prova disso é justamente o fato da França ter ajudado aí, ter se aliado às 13 colônias para conseguir sua independência em relação à Inglaterra, ok? Claro, como ela ajudou essas 13 colônias, ela teve que gastar. Como é que você vai gastar se você já está com um problema no seu país, né? É a mesma coisa em casa. Se começa a faltar dinheiro, né? E aí eu vou gastar mais? Não. O certo é fechar a torneirinha, né? E segurar as pontas. A França não. O negócio é abrir um empréstimo. Abrir empréstimo também. Mas o problema é depois tem que pagar o empréstimo, né? Aí não dá, não. Não, ficar tomando sujo na praça não é muito bom, não. Olha, diante da crise, o rei Luís XVI, que é esse rapaz pomposo aí, ó. Eu gosto demais desses. Né? Hã? Todo chique. Rapaz, né? Chique demais. Essa roupa devia ser cheirosa, né? Imagina. Ui, todo bonitinho ele. Sapato social, né? Com salto e tudo. Mas esse cabelo dele, certeza que é uma peruca. É peruca, geralmente é peruca. Sim. O cara deve ser careca. Era comum na época eles usarem. Era sinal de nobreza, né? De você usar esse tipo de. Eu sou nobre e vou usar peruca. No caso das mulheres, não usavam peruca, mas usavam chapéus bem bonitos, bem grandes. Parecia um pavão. Chapéuzão. Isso. Ué. Os nobres, eles usavam aquelas perucas de cabelo longo. Vamos lá. Diante da crise, o rei Luís XVI vai aumentar os impostos, o que vai fazer piorar a vida dos setores populares e vai enfurecer a burguesia. Agora sim, a partir do momento que você aumenta os impostos, a burguesia, que até então não via problema no clero e na nobreza, vai começar a criticar os gastos do governo. Olha, vocês estão errados, estão gastando demais. Por que o rei aumentou os impostos? Ué. Ele por causa das crises. Não teve as crises aqui, ó, que eu falei atrás? Não, mas aumentar os impostos, sendo que
sendo que o povo dele tava todo lascado. Pois é, esse foi o erro dele. Né? Como é que o Ué, povo está lascado? o povo E tá depende do lascado que pra ela tá. aumentar os impostos. É, É Não é a é. problema mesma coisa. Ele foi mesmo. um erro estratégico aí, né? O cara tá morrendo e você vai lá e empurra de vez. Vai. Não vai. Não deu muito certo, não. Nobre. Na Que nossa linguagem tristeza. atual, deu águia para ele. Meu Tá? águia. Olha, a dívida Pois pública ela é. vai crescer rapidamente, os recursos empregados para sustentar a nobreza ampliavam a crise econômica do país. Pessoal, enquanto o país estava na miséria, a nobreza continuava luxando, achando que tá tudo, olha, Ah, não. belezinha. Aí, Meu Deus. gente, peraí. Aí a burguesia chegou e, rapaz, vamos Dá conversar não. que esse negócio não vai dar certo, não. Oxi. Por que aumentar? Meu Deus. O povo é burro, Jesus. Que Bom, rei, viu? aí nós vamos ter a Assembleia Nacional Constituinte, mas isso aí eu vou falar com vocês na próxima aula, tá? Que é para a gente pegar bem direitinho. Mas eu quero só que vocês, quero saber de vocês, na verdade, se até aqui tá tudo bem, Tá. Tá perfeito. tá? Pronto, Tá. então, o que nós vimos hoje foi justamente quem era a França antes da Revolução Francesa. Eu acho que essa imagem é que melhor define, né? É o terceiro Estado, né? Que está sustentando, porque é o que mais trabalha, é o que O mais paga segundo e o imposto, primeiro. o segundo e o primeiro. O segundo vai ser a nobreza e o primeiro vai ser o clero. Ok? É justamente Oh, meu Deus. essa estrutura aqui que vai mudar com a Revolução Francesa, ok? Não só isso, algumas coisas também vão acontecer, mas essa estrutura ela vai mudar e é o que nós veremos na próxima aula, nesta mesma bate-sala. Não é nesse mesmo bate-canal, que a minha aula com vocês é na sexta, às 2h30. Alright? Agora, Tá bom, não atenção vai fazer a para... chamada, não? Chamada. Agora, boizinha. Tá nervosa aí? Tô não, bicho. Tô indignada com esse rei.